www.guarupás.com.br/fale conosco ou por e-mail falecom@guarupás.com.br. Guarupás, levando você de ponto a ponto. Com uma trajetória que vem desde 1958, o Sincoverg, além de ter conseguido diversos avanços e importantes acordos trabalhistas, fortalece cada vez mais a prestação de serviços para seus associados e dependentes. Faça parte do Sincoverg e conheça todas as vantagens de ser um associado. Mais de meio século de história, isso é muita tradição. É claro que eu aprovo. Você ter o reconhecimento do MEC, pra mim, é um selo de garantia. Aprovadíssima! Quem leva educação de qualidade democraticamente pro país todo, tá mais que aprovada por mim. Quando alguém se dispõe a abrir as portas do mercado e da nossa carreira, sempre terá a minha aprovação. Unisa, uma instituição nota máxima no MEC e aprovada por todos os brasileiros. Vestibular EAD 2021. Inscrições abertas. Localizado no quilômetro 214 da rodovia Dutra, com estacionamento para 5.000 carros. Sejam bem-vindos ao restaurante da Fazenda Ranchito. Ambiente confortável no estilo Velho Oeste. Temos espaço gamer e kids, além do nosso empório, com vinhos, cachaças, compotas e muito mais. Venha aproveitar um delicioso buffet diversificado e a gastronomia mais amada de Guarulhos. Drinks exóticos, cerveja bem gelada em uma vista de tirar o fôlego. Música ao vivo aos finais de semana. Venha visitar o Smart Farm, a única fazendinha de Guarulhos com mais de 400 animais de 70 espécies, ovelhas, ilhamas e muito mais, podendo alimentar alguns deles. Restaurante da Fazenda Ranchito. Esperamos você e sua família. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. E olha só, pessoal, essa primeira meia hora nós temos o apoio da ACE Guarulhos, Associação Comercial e Empresarial aqui da nossa cidade. Também apoio da empresa Guarupás. E olha só, fique ligado nos horários de atendimento nesse feriado, dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, hein? Você pode pegar as informações através dos terminais São João, das 6h30 às 12h30, terminais Vila Galvão, Pimentas, Taboão e Secap, das 7 da manhã até às 13 horas. Temos também o apoio dos Sincomerciários, Sindicatos Comerciais de Guarulhos Região, e do Sincoverg, Sindicato dos Condutores. E olha só, pessoal, quer saber o que acontece em Guarulhos? Acesse o nosso site tribunadeguarulhos.com.br. Agradecer também a Casa do Extintor, do nosso amigo Eduardo Martins. E olha só que prazer que nós temos hoje aqui, depois de um bom tempo, devido à pandemia, uma série política e tudo mais. Hoje nós temos o prazer de receber novamente aqui o prefeito Guti, prefeito de Guarulhos. Seja bem-vindo, prefeito. Roberto Samuel, a todos aí que estão nos assistindo, é um prazer exato estar aqui com você novamente. Sabe que me traz muita nostalgia, né? Eu estava lembrando aqui, pô, desde que eu sou vereador, você sempre me convidou para falar um pouquinho da cidade, da minha perspectiva. Lá eu quando eu ganhei, tinha 23 anos. Olha como o tempo passa. Tô ficando tiozinho já. E lembrando aqui desse estúdio,
né, que a gente teve um debate no segundo turno. Verdade. Dessa reeleição, né, que a gente teve. Foi bem bacana. Então, parabéns por todo o trabalho que você faz aí pela democracia aqui, pela boa informação no município de Guarulhos, levando sempre aí as notícias da cidade. Parabéns a você e a todo o seu time. Agradecer, aliás, a primeira vez que ele veio no nosso programa, ele veio reclamando que tinha demorado, porque nós começamos a fazer um programa uma vez por semana e tal, e aí era muito demorado. Mas, prefeito... É que eu reclamei que você demorou muito para me chamar, não foi? Exato, foi um negócio constrangedor. Foi uma brincadeira. É lógico, eu tô brincando. Mas, prefeito... estamos aí depois da pandemia, uma política forte chegando aí, e você ainda fazendo um mestrado. Arrumou tempo para isso também, prefeito? Olha, na vida a gente precisa sempre se capacitar, né? O ser humano que acha que sabe tudo já está no declínio para o fracasso. E você tem que sempre se aprimorar, né? Então eu estou fazendo um mestrado, com foco em cidades inteligentes, e com certeza nos ajuda, não só para esse momento, que a gente vive uma transição tecnológica, uma transição de internet das coisas, enfim, melhorar os serviços por essa aproximação de tecnologia, que é o que tem que ser feito, né? Até estava fazendo uma conversa hoje com o pessoal, você vê os bancos, né? Os bancos são as instituições que têm mais tecnologia, lógico, tem muito capital, consegue investir bastante. Mas e a reflexão da pessoa que estava falando comigo é bem bacana, falou: você é funcionário do teu banco, o João é funcionário do banco dele. Sim. Por quê? Porque está tudo aqui e você faz o autoatendimento. Então, você está se atendendo ali, você está fazendo. E aí ele falou: faça uma reflexão. A quantidade de caixas eletrônicos que saiu da rua, a quantidade de agências que estão ou diminuindo ou fechando. Por quê? Porque a tecnologia está facilitando. Você consegue a resposta mais rápida e não precisa se deslocar, né? Então, o serviço público, as cidades têm que se adequar a isso. Não é uma tarefa rápida, não é uma tarefa fácil. Ainda mais num país que a gente tem muita burocracia, né? Então, a lei de licitações, e está mudando agora, ela é bastante complexa. E a gente tem ainda um problema, porque inovar na nossa legislação é complicado. Às vezes você inova e o Tribunal de Contas, o Ministério Público vem para cima. Não, mas não podia ter feito dessa maneira, porque você poderia ter feito o atendimento presencial, por exemplo, de uma forma mais barata do que com esse sistema que você contratou. Então, é complicado. Essa transição de inovação confrontando com a legalização, com a regularização, é bastante complicado. E é esse o exercício que a gente tem que fazer. Porque às vezes você acha um serviço maravilhoso lá na Europa, lá nos Estados Unidos. Olha, isso aqui dá para importar para Guarulhos, dá para importar para cidades brasileiras. Mas a legislação que a gente tem aqui, às vezes não acolhe. Então é complicado, mas é o nosso exercício diário, né? Às vezes as pessoas, por que não faz isso igual que tem lá na Turquia, por exemplo? Porque às vezes a gente ainda não tem uma legislação que consiga acolher isso da melhor forma possível. Mas a gente tem que perseguir. Então, hoje o conceito de cidades inteligentes, as pessoas pensam que é só tecnologia, mas na verdade é qualidade de vida. Quanto menos tempo você perder tempo para falar com a cidade, você tem um problema para resolver, quanto menos tempo você hoje... Um serviço que é bastante reconhecido, né? E o pessoal dá um nível de satisfação bom, é o fácil, o atendimento no fácil. Mas quanto menos tempo você perder para se deslocar, ir até o fácil, voltar e resolver esse problema, é melhor, né? Então por isso que a gente está ampliando os serviços. Muita coisa pode ser feita via internet, no porque fácil. Você ganha, é rápido, é fácil, enfim, literalmente. Então a gente está modernizando tudo que a gente pode modernizar para as pessoas perderem menos tempo com burocracias e curtir mais a vida. Então, tudo isso para falar que eu estou fazendo esse mestrado nisso, justamente não só para aplicar o máximo que a gente pode, né, no mandato, mas também para a minha carreira, enfim, é importante. E as pessoas precisam buscar aperfeiçoamento. Você nunca pode achar que já sabe o suficiente, já sabe o que precisa saber. O mundo é muito dinâmico, as coisas mudam muito rápido. Então você tem que ir em busca de melhorias para você mesmo, para que você consiga aí sempre estar à frente das mudanças que precisam ser implementadas. E já tem até uma palestra marcada para a Espanha, é isso, prefeito? Agora no mês de novembro, meio do mês de novembro, acho que dia 14, dia 15, tem o encontro de cidades inteligentes, é o principal encontro de cidades inteligentes do mundo, e Guarulhos foi chamada para participar, e a gente vai ter uma série de palestras, rodas de conversa com vários países no mundo inteiro, trocar experiências, e também
a gente foi convidado para falar de algumas experiências aqui de Guarulhos, então a gente vai ter um painel lá, a cidade de Guarulhos, para poder falar algumas coisas aqui, de algumas experiências na prática para várias cidades. Eu costumo dizer que esses encontros, seja aqui no Brasil, seja no exterior, eles são bastante importantes para o desenvolvimento global. Por quê? Você vai, por exemplo, para a Espanha, e você vai participar de uma série de palestras ali. Aí você vê o que Zurique na Suíça está fazendo. Fala, cara, isso é extraordinário. A gente ainda a gente não consegue fazer ainda, por várias coisas eu acabei falando aqui, porque a gente não está no grau de evolução de que eles já estão. Eles já superaram vários problemas que a gente não superou. Por exemplo, a gente superou agora, em 2019, a questão, em definitivo, de distribuição de água para toda a cidade. A gente se livrou do rodízio agora em 2019, olha isso. A gente está avançando com tratamento de esgoto a passos largos, eu peguei com 2%, a gente já vai chegar a 40%, mas ainda não resolvemos, né, o tratamento de esgoto. E estamos trabalhando para resolver, e até o final do mandato vamos estar com 70%. Você acha que as cidades na Europa, né, principalmente na parte ocidental da Europa, já não resolveram o problema de distribuição de água? Já faz tempo. Não resolveram o problema de esgoto? Já resolveram faz tempo, né? E aí eles estão pensando em outros passos adiante, na frente, e a gente está um pouco atrás. Só que ao mesmo tempo que a gente aprende com eles, que estão muito mais avançados, a gente também ajuda as cidades, por exemplo, na África, que ainda não conseguiram resolver a distribuição de água, que ainda nem pensam em como fazer o saneamento básico. A gente está passando por isso agora, ou passou recentemente, a gente consegue ajudar. Então, para a evolução global, e aí pensando em mundo, é extremamente importante esse tipo de encontro. O nosso amigo Hernandes, o Mãozinha do SAAI, fala boa noite, Roberto, parabéns pelo programa, parabéns ao prefeito pelo ótimo trabalho que você e toda a sua administração está fazendo na nossa cidade. Um grande abraço do Mãozinha do SAAI. E ele falou justamente isso, graças a Deus que não falta mais água na nossa cidade. Parabéns, prefeito, parabéns à Sabesp. Valeu, Mãozinha. Ele está de olho aqui e sempre nos acompanhando. Eu recebi também aqui uma pergunta, são várias questões com relação aos refugiados que estão chegando no aeroporto. O Brasil disponibilizou, prefeito, 7 mil vistos para os refugiados, porém estão chegando no aeroporto e lá estão ficando no mezanino. Nos primeiros dias o município conseguiu absorver esses casos, porém agora já está ficando difícil. Estão chegando em torno de 900 pessoas por mês, entre grávidas e crianças. Até o momento quem está assumindo o cuidado é a cidade de Guarulhos. Entre as principais secretarias estão a assistência social e também a saúde. Todos esses refugiados vão ficar em Guarulhos? Foi acionada as comunidades, ela falou israelita, eu não sei porquê, foi acionada alguma comunidade? Se já se sabe se o governo federal tem alguma proposta global que vem desse moradia, alimentação, trabalho que possa ajudar a Prefeitura de Guarulhos? Doutora Gisele. Doutora Gisele, ótima pergunta. Olha, realmente você está bem por dentro aí, o que você falou é exatamente isso. Itamaraty, estendendo a mão amiga do povo brasileiro, do povo acolhedor, né? Eles têm problemas domésticos, o Afeganistão tem problemas de algumas ordens que eu não vou adentrar aqui, mas problemas internos deles lá, e que muita gente precisava de uma mão. Então, esses afegãos estão sendo acolhidos aqui no Brasil, né? São refugiados. Por que refugiados? Porque eles não vêm para passar umas férias, não vêm como turismo ou fazer negócios, eles estão fugindo de lá por problemas domésticos. E muitas vezes, né, para não falar todas as vezes, esses refugiados, eles vêm com uma mão na frente e outra atrás. Isso não significa que são pessoas paupérrimas, isso não significa que eles não têm uma condição de vida no país deles. Alguns até boa. Com formação superior. Não, muitos com formação superior, muitos no sentido exato da palavra milionários, mas como estão fugindo, são refugiados, as contas ficam todas bloqueadas, inacessíveis. Então o cara, ele consegue juntar o que ele consegue carregar, mais a família, e vem para cá. E aí a nossa obrigação, né, enquanto pátria, enquanto cidade, é tentar ajudar o máximo possível. Só que a gente tem um primeiro impeditivo, que atrapalha na comunicação, que é a língua. Então a gente tem ali pessoas capacitadas para conseguir
fazer essa tradução, mas a gente não tem muita gente. Então, aos pouquinhos a gente vai entendendo quem é quem e vai auxiliando. Só que, como ela disse, né, tá chegando muita gente. A gente já conseguiu atender mais de 2.000 pessoas. De que forma? Ou acolhendo, ou dando assessoria, conseguindo traduzir para a pessoa conseguir tentar buscar o seu dinheiro de alguma forma, transferir, ou ajudando ela a conseguir alugar uma casa. Enfim, a gente vem fazendo diversos tipos de trabalhos. Mas a gente já conseguiu aqui, só em Guarulhos, mais de 150 pessoas só em Guarulhos já foram acolhidas, porque o acolhimento não é de caráter eterno, é provisório. Então, a gente tem uma casa aí que acolhe aproximadamente 40 e poucas pessoas, 45 pessoas, e não é só o trabalho da prefeitura, ao qual eu já quero agradecer. Então, a gente tem um trabalho da ONU, né, da Acnur, que é o braço que acolhe os refugiados. A gente tem, em conjunto a isso, tem a Igreja Católica que está nos auxiliando, né, a Dalila Figueiredo, que está realmente fazendo acontecer com as Brad, o trabalho é das Brad, e a prefeitura se unindo a tudo isso e ajudando, né? Mas ainda é muito pouco. E aí São Paulo já acolheu mais de 100 pessoas, outras cidades do Alto Tietê já acolheram algumas pessoas. Eu todos os dias tenho ou reunião com o secretário de Estado ou com o ministro, né, da República para nos auxiliar. Hoje mesmo, que a gente conquistou semana passada, a gente conseguiu R$240 mil para conseguir acolher algumas pessoas. O Estado já garantiu diretamente para as Brad R$1,5 milhão que a Prefeitura está auxiliando, mas direto para essa instituição, para que eles façam um acolhimento sadio e digno para essas pessoas. Então, a gente está fechando agora o aluguel de uma nova casa, que vai ser tocado também pela Asbrad. Provavelmente vai ser na Vila Augusta, se eu não me engano. Está fechando os detalhes ali, mas para atender mais ou menos 50 pessoas também. Porque hoje nós temos, hoje eu não sei o número, eu não peguei o número atualizado ainda, mas a gente tinha até ontem 138 pessoas, 138, e em grande maioria, se não 100%, afegãos lá no aeroporto, pessoas que a gente não conseguiu acolher. Só que nós temos lá, a gente falando tem os afegãos, você imagina, né? Pessoal forte, de boa saúde não, mas a gente tem criança doente, a gente tem pessoas em cadeira de roda, nós temos grávidas, nós temos idosos. Então, pelo menos, se a gente conseguir alugar essa casa rápido, já são 50 pessoas que a gente vai dar prioridade. Essas pessoas estão sendo vacinadas, prefeito? A gente tem um bloqueio vacinal lá, a gente ajuda, essas que não foram acolhidas ainda, a gente ajuda com alimentação também, ajuda na comunicação. Então, tem um time da assistência social que está todos os dias ajudando aquelas pessoas que, infelizmente, não estão sendo acolhidas da melhor forma possível. Mas a gente está correndo contra o tempo, buscando a ajuda do governo federal, do governo estadual, porque não é um problema de Guarulhos, é um problema global. Ao qual o Itamaraty estendeu a mão, e é justo, mas eles têm que nos ajudar no custeio. Porque, Roberto, falta recurso para a gente ajudar muita gente aqui em Guarulhos. Você sabe que tem gente aqui que passa fome, né? Tem gente que está abaixo da linha da pobreza. Sim. Na cidade. A gente tem mais de 600 núcleos de favela em Guarulhos. Então, a gente não consegue chegar em todos os cantos. A gente faz o nosso melhor com os nossos restaurantes populares, comida de R$1. A gente aumentou, a gente levou para o Pimentas, a gente fez o restaurante popular itinerante. A gente está acolhendo ao máximo que a gente pode. Só que falta unidade habitacional para muita gente, você sabe disso, a unidade habitacional é cara, por isso que a gente está investindo muito em regularização fundiária, que é mais barato, por exemplo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente não consegue resolver a vida de todos os guarulhenses, né, daqueles que mais precisam. Imagina de gente que está vindo de fora, então a gente precisa de auxílio. E é esse apelo que a gente sempre faz para o governo federal e para o governo estadual. Então, resumindo agora, hoje chegou R$240 mil para ajudar, o governo federal mandou, e o governo estadual está mandando R$1,5 milhão direto para as Brad, para também fazer mais acolhimentos aqui na cidade de Guarulhos. Então, tá indo. Graças a Deus a gente está conseguindo avançar. Mas, e para finalizar,
praticamente enxugar gelo. Porque a cada 50 que a gente acolhe, chega a 100. Então, a gente está remando contra a maré, correndo com o tempo, mas a gente não perde a esperança e vamos continuar batalhando. Todos os dias, pelo menos meia hora do dia, eu dedico a essa pauta que é extremamente importante. Muito bem. Antes de eu entrar numa outra questão aqui que eu acho importante, eu queria falar sobre as obras do Baquirivu, né, que estão bem aceleradas, e eu queria saber se essas obras serão contempladas também com não canalização, mas aquele trabalho de macrodrenagem ali naquela região. As obras do Baquirivu que já estão bastante adiantadas, pelo menos quando eu passei por lá. É o nosso programa que chama Viva Baquirivu. E ele não só simplesmente trata da macrodrenagem, não só simplesmente trata de combater as enchentes que naquela região ali do Baquirivu, que a gente pega ali Haroldo Veloso, São João, Malvinas, Marilene, enfim, não é só para acabar com as enchentes ali, né? Com a alta das chuvas ali, a gente tem muito problema de enchente. Não é só para isso. O que a gente está fazendo? Além de arrumar a calha do rio, deixar ele mais fluido, construir ali os piscinões, tudo para a questão da macrodrenagem, a gente tem que também remover algumas pessoas e dar moradia dignas para elas, porque elas estão no leito do rio, morando dentro do leito do rio praticamente, em subhabitações, então é um trabalho social. Lado direito do Baquirivu, para quem vem região sentido do bairro, é isso? Também, mas tem dos dois lados. A gente vai ter que fazer uma remoção ali de umas 200 famílias, aproximadamente de 120 a 200. A gente está ainda fechando exatamente o número, mas então a gente precisa construir unidades habitacionais ou lotes para essas pessoas, para remover da calha do rio, para conseguir fazer o trabalho de macrodrenagem. Então é um trabalho habitacional também. A gente está fazendo uma reurbanização de todo o perímetro ali, então a gente está reasfaltando muita coisa, né? A gente está melhorando guias, sarjetas, para influenciar diretamente na drenagem também. E depois de todo esse trabalho, a gente vai ter o maior parque da cidade de Guarulhos. Vai ser 6 a 7 vezes maior do que o Bosque Maia, que é o nosso maior parque hoje. Vai ser um parque gigantesco, pegando quase toda a extensão. Ele começa ali no Baquirivu, né? E vai até o São João, não, São João não, desculpa, São Domingos. Olha, vamos aqui imaginar aqui, lógico que não é toda essa extensão, mas ele vai margear o Baquirivu, só para vocês terem uma noção. Tem a Dutra e do outro lado Arujá. Então certo. Ele vai pegar uma faixa extensa. Perfeito. E por isso que vai ser um parque gigante linear. E um dos maiores parques lineares do Brasil, né? E vai ser o nosso maior parque, 6 a 7 vezes maior do que o Bosque Maia. E lá vai ter de tudo, mas a nossa vontade, obviamente, é que seja a melhor área de lazer da cidade, onde as pessoas consigam se divertir, praticar um esporte, enfim. E eu acredito que a gente estamos trabalhando duro para isso, que o parque, que é a última parte da obra, a gente consiga entregar até meados de 2024. E antes disso tudo, todo esse trabalho de engenharia, de macrodrenagem, de afundamento, de calha, enfim, reurbanização, reasfaltamento, enfim, o negócio vai ficar muito bacana ali na região. Bom, quero falar sobre o metrô. O senhor teve até digamos que foi uma cerimônia, né? Ali na região do Bosque Maia. E eu queria saber aqui o que nós temos aí de notícia com relação ao metrô. Podemos ter uma esperança maior, prefeito? Olha, as notícias são boas. Falando um pouco de eleição rapidamente, né? Acho que o guarulhense, uma parte dele sabe que eu apoiei o Rodrigo Garcia, porque ele nos deu várias garantias de melhorias para a cidade. Então, nada mais justo, né, do que você ser leal com quem te ajuda, né? Retribuir quem te ajuda. Então, Rodrigo Garcia, vou contar rapidinho o contexto para chegar na tua pergunta do metrô. Então, o Rodrigo Garcia, um pouco antes de assumir, ele me chamou lá no Palácio e falou: olha, prefeito, eu sei que existe aí um déficit, eu sei que existe aí um problema ao qual o Estado não tratou devidamente a cidade de Guarulhos, né? Ficou um abismo aí, mas eu quero corrigir isso. E vocês têm o metrô, que eu já tô botando marcha aqui para a gente conseguir ter todo o projeto executivo, ser rápido, licitar
tal, então o negócio está andando bem. O Hospital da Mulher, que a gente vai liberar recursos, e várias outras demandas que eu levei para ele também depois. Falei, olha, preciso disso, que eu posso depois esmiuçar aqui com você, sem problema algum. Mas ele me chamou lá, falou, ó, eu quero corrigir isso, essa falta de atenção que o Estado teve, né, na gestão do meu anterior aí com vocês, e pode contar comigo. E aí as coisas foram evoluindo naturalmente. Aí eu falei, ó, então nada mais justo do que continuar contigo como governador, e a lealdade. Então, eu apoiei, e não foi um apoio velado, não foi um apoio, foi um apoio de verdade. Aberto. Várias vezes pedindo para que as pessoas pudessem votar no Rodrigo, porque ele estava ajudando a nossa cidade. Enfim, qual que é a notícia boa? Né? Apesar dele ter sido derrotado no primeiro turno, o Tarcísio Freitas, eu estive com ele logo 48 horas depois de ter acabado o primeiro turno, e eu levei para ele todas as demandas da cidade. Falei, olha, Tarcísio, a gente precisa muito do teu apoio. O Rodrigo já começou lá, as obras do metrô já estão começando a acontecer na cidade, porque o episódio que você falou aí no Bosque Maia foi o momento que começaram as sondagens, do metrô aqui na cidade de Guarulhos. Serão 2 linhas. Então, começaram as sondagens e eu falei, olha, o negócio já tem projeto executivo, o negócio já está andando. A gente acredita que ainda nessa década vai acontecer, se você realmente encampar essa questão do metrô, vai ser a primeira cidade fora da capital que vai ter metrô. Ele falou, Guti, pode contar, pode, tranquilo. Aí eu falei, tem uma série de outras coisas aqui que a gente começou já está cadastrado no governo do estado, no programa Sem Papel. Ele pode contar, eu não vou descontinuar nada. Né? Eu falei para ele, olha, você, teoricamente, na minha visão, não na visão dele, ele é um cara muito humilde. Eu falei, mas na minha visão, a eleição já foi para você. Eu acho que, fazendo uma leitura científica política do negócio, eleitoral, eu falei, olha, a eleição já foi, né? Na minha visão. Ele falou, olha, não é bem assim e tal, e a gente precisa vencer, eleger o Bolsonaro também. Eu falei, então, meu apoio para você talvez não vai refletir em muita coisa, porque você já venceu. Mas ele venceu em Guarulhos. Venceu em Guarulhos também, o Bolsonaro também. Eu falei, mas Guarulhos precisa muito de você. Você se compromete com a cidade de tudo que está encaminhado você cumprir? Ele falou, eu não vou descontinuar nada. Só tem um jeito de entregar a obra. Você pegar o que já está começado e entregar. Se você quiser começar um negócio, parar o que já está andando, começar um outro, você não entrega. E o meu negócio é fazer. Então você pode ficar tranquilo. Então a boa notícia é que o metrô não vai ter descontinuidade nenhuma. Boa. Eu não serei o prefeito que vou entregar o metrô, né? Eu vou até 2024, se Deus permitir, me der saúde. Mas, ainda dentro dessa década, provavelmente o meu sucessor que entrega. Mas eu não estou preocupado com isso. Eu sei que a gente fez de tudo para o negócio começar e começou. E eu torço para que quem venha depois e para que o Tarcísio consiga cumprir as metas, para que a gente entregue o metrô. E vamos entregar o metrô para a cidade. Mesmo porque eu tenho, né, 2 certezas. Uma que em 25 não sou mais prefeito. Repito, se Deus me der saúde e rezo para me dar. E outra, depois de 2025 vou continuar morando na cidade. E a melhor maneira de se locomover para São Paulo, que muitas vezes a gente precisa, é de metrô. Você vai em 1/4 do tempo. Sim. É uma maravilha, muito mais barato. Enfim, não polui. Então, isso é um legado que eu quero deixar junto com o governo do estado para a nossa cidade e vai acontecer. Então, teremos 2 linhas aqui, né? Uma chegando ali próxima à região do Shopping Internacional e outra chegando aqui próximo ao Bosque Maia, né? Saindo ali do Vale do Anhangabaú, chegando no Bosque Maia. Então, teremos aí, se eu não me engano, 5 estações nessa linha e na outra linha serão 2 estações. Só rapidamente aqui, gostaria que o senhor também levasse uma questão que foi até o Rodrigo que levantou, que da FURP, que o Dória queria fechar a FURP, estava decidido que ia fechar, e o Rodrigo reverteu essa ideia. Espero que o Tarcísio, que se venha a ser governador, que mantenha a FURP em Guarulhos e funcionando, prefeito. Olha, eu não tive ainda esse diálogo sobre a FURP, sendo muito sincero com o Tarcísio, mas o Tarcísio é um cara razoável. A partir do momento que ele observar que a FURP é essencial para o Estado, que produz remédios de uma maneira mais rápida, que tem menos burocracia, porque não precisa de licitação, enfim, né? Precisa de tomar de preço ali, né? Fazer os orçamentos, mas você não precisa licitar, é muito menos burocrático comprar da FURP. Enfim, então
E isso ajuda a abastecer as nossas UBS, enfim, os nossos postinhos. Então é muito salutar a FURP. Comprar da FURP é mais rápido. Se ele conseguir identificar isso e, obviamente, dar uma gestão profissional para a FURP, não estou falando que não tenha, porque eu não conheço a fundo, então não posso julgar uma coisa que eu não conheço a fundo. Mas se ele conseguir entender o quanto é vital a FURP para nós, municípios, eu tenho quase certeza que ele não vai tentar dar um giro de 180 graus, vai manter. A pergunta do presidente do Convention Bureau, Danilo Ramalho, por que Guarulhos não tem, claro, um horizonte de planejamento no longo prazo? O que esperar que vai acontecer na cidade nos próximos 15 anos, presidente do Convention Bureau de Guarulhos? Olha, a gente já confeccionou o Guarulhos 2040, né, que é uma diretriz que nós temos. Agora a gente quer extravasar isso um pouco mais e trazer como o Convention Bureau, o Danilo aí, e outros grandes players, grandes instituições da cidade, para adaptar, né, no 2040. Né? Então a gente está falando aí nos próximos 18 anos aí. A pandemia atrapalhou muito os nossos planejamentos, porque, enfim, todo mundo sabe das dificuldades, mas ele tem total razão. A gente tem que ter um documento norteador para que os próximos prefeitos entendam que já foi estudado, qual o rumo que a cidade pode seguir, quais são as aptidões que a cidade tem, para justamente ninguém tentar ou querer reinventar a roda. Então, olha, Guarulhos é bom de logística, não adianta a gente falar, não, vamos parar com logística, agora a gente tem que virar a capital da metrópole do agro. Não existe, não tem como, não tem área, né? Mas estou brincando aqui com conceitos, mas não adianta a gente querer mudar a vocação da cidade. Aqui, logisticamente, a cidade está muito bem localizada. A nossa indústria é muito importante, é muito forte. Então tem coisas que a gente não tem como mudar. A gente pode incrementar, a gente pode achar outros nichos, mas sem substituir nada. E é o que a gente está fazendo. A Secretaria de Gestão, o Adam, ele está trabalhando muito, gestão e modernização, ele está trabalhando bastante para a gente conseguir trazer internet de alta qualidade para atrair grandes empresas para a cidade de Guarulhos. Então, fechar o nosso anel de fibra ótica, trazer um negócio chamado PTT, que é o NIC-BR ali e tal. Eu não entendo muito, então não dá para eu aprofundar nesse negócio de tecnologia. Mas essas coisas vão fazer com que Guarulhos tenha um ambiente favorável para empresas que mexam com tecnologia de ponta, que dependam de uma alta tecnologia, que possam vir se instalar em Guarulhos. Porque quando você tem uma alta conectividade, quando você tem um local ao qual é uma das melhores cidades em termos de logística, faz todo sentido grandes empresas, estou falando de empresas multinacionais, virem a se instalar aqui. Então é isso que a gente está trabalhando no momento, né, para pelo menos conseguir largar a partir do ano que vem, para que a gente consiga gerar mais emprego, que a gente consiga gerar mais dividendos para a nossa cidade. Ano que vem também, provavelmente a gente tem que aprovar uma lei ainda na Câmara, mas onde estava desenhado, delineado desde o governo passado para ser o parque tecnológico, a gente está mudando o foco, porque a gente tentou por mais de 5 anos, né? Na minha gestão, não estou nem falando nada dos outros que eu não posso falar, mas a gente tentou deixar de pé o parque tecnológico e o negócio não vai. O que a gente está fazendo? Parque industrial. Então, a nossa ideia aqui, de primeira mão, enfim, estamos estruturando, é pegar a área que nós temos ali em Cumbica de 120, 130 mil metros. Estamos negociando ainda... Parque industrial. Vai ser um parque industrial. A gente está negociando uma outra área ao lado, né? Para ver se a gente consegue aumentar isso, para que a gente atraia 10, 15 empresas. E a gente vai concessionar uma parte, né, uma gleba de terra, para que essas empresas façam a infraestrutura básica, arruamento, água, ali, para o seu negócio, construam o galpão deles ali e comecem a empregar gente e pagar impostos aqui na cidade. Então, te dá a área, dá a isenção de IPTU, porque é uma área concessionada, te dá a isenção de IPTU, então o cara não paga nada pela área, não paga nada de imposto sobre o território urbano, e aí vai pagar o ISS, naturalmente, do viés que ele trabalha ali, né, do seu nicho de negócio, e empregar gente, e dar trabalho, dar emprego para as pessoas. É isso que precisa fazer, e é isso que a gente pede de contrapartida. É lógico que, a partir do momento que você oferece
toda essa gama de oportunidades para as empresas, vai vir muita gente. E aí a gente vai ter um critério bastante específico de desempate, para ver quem dá mais emprego, quem remunera melhor, quem paga mais impostos, enfim. Então vai ter vários critérios ali bem estratificados, e é isso que a gente está finalizando nesse momento, para conseguir atrair boas empresas que paguem bem e que gerem bastante emprego. Aliás, foi uma pessoa, eu não vou me lembrar quem falou, mas eu achei uma ideia muito bacana, de beneficiar também, prefeito, a indústria já está em Guarulhos. Digamos que ela queira aumentar em 50% a planta, de que essa empresa, nessa 50% que está aumentando, também tenha esse tipo de benefícios, como se fosse uma empresa nova. Seria possível pensar em alguma coisa nesse sentido? De ampliação, já existe isso. Ah, bom, ótimo. Hoje, a nossa lei de incentivo, como que ela funciona, né? É sobre IPTU. Então, a empresa, e a gente ampliou bastante, né? A gente modificou, a gente deixou essa legislação mais moderna e temos que melhorar ainda mais ela para ampliar o leque. Mas como é que funciona? A empresa que está vindo para a cidade, dependendo do seu ramo, não é aberto para todos os ramos, e é isso que a gente quer flexibilizar mais ainda, ela tem aí incentivos fiscais no ISS, que é o que a gente pode legislar, Imposto sobre Serviço, né? A gente consegue também, e o ISS, ele tem que obedecer os 2%, ele não pode cair de 2%, porque aí é uma regra estadual. E incentivo no IPTU, que é o que versa melhor a nossa lei. Enfim, então a gente consegue dar esses incentivos, desde que a empresa venha para Guarulhos, esteja nos ramos que a lei fala, ou amplie. Então, na ampliação também, então a gente fala um negócio que é o VA, né, o valor adicionado. Se ela está ampliando o valor adicionado, gerando mais emprego, ela pode pleitear esse incentivo fiscal, na verdade, essa isenção de IPTU. Isso está dando um grande resultado. Temos várias empresas, não sei de cabeça agora, mas a gente tem várias empresas que hoje não pagam nada de IPTU porque estão dando bastante emprego. E a gente ampliou muito isso. Agora, rapidamente, aí foge da nossa esfera de trabalho, que é o ICMS, que isso é do governo do estado. E o Tarcísio, por diversas vezes, né, quem está acompanhando a campanha eleitoral, tem falado que ele vai fazer uma política de redução de ICMS para competir de igual para igual com outros estados que muitas vezes acabam levando as nossas empresas daqui e a gente não tem como concorrer. Por quê? O município, tudo que ele tem de, basicamente aqui, tudo que ele tem de imposto que ele pode tentar ajudar é no IPTU e no ISS, né? E o ITBI, mas ITBI não é muita coisa ali para geração de emprego e renda, não é um negócio para o empresariado no seu fim. Mas o ICM, cada 1% que se reduz do ICM é um caminhão de dinheiro para o empresário e o empresário faz conta. Por que Extrema em Minas Gerais levou muita empresa nossa? De Guarulhos e do estado? Porque o ICM está muito mais baixo. Muito mais baixo. Então os caras estão indo embora, porque faz sentido. Tanto que Extrema hoje em Minas Gerais está tendo um problema, porque veio uma enxurrada de empresas, mas está faltando o quê? Mão de obra. Porque foi muita empresa para lá. Então está faltando mão de obra agora. Esse é o problema que muita gente está deixando de ir para Extrema, porque falta de mão de obra qualificada. Mas a gente precisa entrar nessa briga, o estado de São Paulo precisa entrar nessa briga, porque o ICM é o principal imposto para o empreendedor, para o investidor, né? Que é o imposto sobre circulação de mercadoria. E se a gente não atuar nisso, que compete ao governador, a gente vai ficar para trás e vai perder muita gente. E não tem o que o município fazer. Não tem o que a gente faça, que a gente segure. Eu perdi algumas empresas por causa disso, por causa do ICM. Outras a gente conseguiu reter, porque a gente ajudou aqui, ali, enfim, em infraestrutura básica na porta da empresa, ou conseguiu reduzir o ISS, que era de 4% para 2%, ou conseguimos aí entrar nessa lei de isenção de IPTU e a gente conseguiu ajudar. Então a gente conseguiu reter muita gente, mas perdemos algumas também. Então o Estado precisa entrar nessa guerra fiscal, não tem jeito. Enquanto o governo federal, que nem o Estado fez, de regulamentar o ISS, como fez com os municípios, o governo do Estado, rapidamente aqui explicando, às vezes pode ser um pouco chato, mas é importante você saber. O governo do Estado chegou um momento, não foi na minha gestão, foi antes, olha, vamos parar, os municípios têm que parar com essa guerra fiscal, porque um fica tomando empresa do outro, porque dá mais incentivo ali zero o ISS da empresa X, Y, Z. Barueri levou muita empresa de crédito, de banco e tal, porque foi para 0,1, 0,3, 1% de ISS. E aí levou muita gente embora, né? E aí hoje Barueri tem uma economia rica, com uma população baixa,
porque consigo atrair muita gente. O Estado chegou e falou, calma com essa briga aí, vocês vão acabar quebrando alguns municípios e aí eu vou ter que intervir, porque os caras vão parar de ter receita. E aí falou, ó, o município ele pode escolher entre 2% e 5%, os nichos de atividade econômica, ele pode escolher como vai ficar. Ele tem autonomia para fazer a sua lei. Então, você tem esse range aí para brigar, para batalhar, de 2% a 5%, nem abaixo, nem acima. O governo federal tem que fazer a mesma coisa que o ICM, na minha visão. Olha, o ICM pode ir de 16 a 20. Não pode nem baixar disso. Estou dando um exemplo. Eu acho que quanto menor, pode ser de 10 a 15, de 5 a 10, não importa. Quanto menos imposto, mais a iniciativa privada se anima para investir. Mas o que eles têm que colocar é um mínimo e um teto ali para parar com essa briga fiscal entre estados, né? Essa guerra fiscal entre estados. Bom, a Silvia Helena, nossa telespectadora, mandou uma pergunta. Ela está preocupada com relação à taxa do lixo. Ela pega e diz que o senhor cancelou, extinguiu a taxa do lixo, mas algumas pessoas pagaram, umas pagaram tudo de uma vez, outras pagaram aos poucos, pagando por mês. Como é que ficou essa situação? E se ela disse que pagou tudo de uma vez, como é que fica a situação dessas pessoas, prefeito? Olha, Roberto, a gente está na iminência aí já de conseguir reverter a situação de devolução de recursos, né? Eu quero devolver de todo mundo, de todos os meses que foram pagos. A gente ainda tem alguns impeditivos jurídicos para conseguir devolver o mês a mês ali, que a pessoa pagou enquanto vigorava a lei. O que ela pagou para frente, né, naquela cota única, que a lei não vigora mais, isso é pacífico, a gente pode devolver e vai devolver. A gente está batalhando para achar o jeito de devolver para aquelas pessoas que pagaram enquanto a legislação, a lei, estava em vigor. Então é isso que a gente está batalhando para conseguir devolver para todo mundo, mas é pacífico já. Você que pagou aquela cota única, né, do momento que a lei foi extinta até dezembro, você vai ter a sua devolução, e a gente está estudando a melhor forma, para você não ter que se deslocar o fácil. Aquele negócio que eu estava falando no começo de tecnologia, para você conseguir fazer ali, estamos batalhando para ver se a gente tem tecnologia, para a pessoa nem precisar ir no fácil. Ela vai lá pelo próprio portal, já aciona, já mostra que pagou e tal, e a gente consegue fazer o estorno. Então essa é a nossa ideia. Eu acredito que nos próximos dias a gente consiga ter o decreto. Quero que seja para todo mundo, mas eu não posso ir contra a lei também, então eu tenho que obedecer à lei. Mas lembrando que a taxa do lixo, né? Você viu aí na campanha que muita gente falou que foi ele que acabou com a taxa do lixo, todo mundo acabou com a taxa do lixo. Mas na verdade é o seguinte, e eu preciso fazer alguns agradecimentos. Primeiro de tudo, o governo federal veio goela abaixo, muita cidade criou, poucas voltaram atrás, como Guarulhos. Por quê? Porque você tem que ter um elemento sólido para conseguir voltar atrás. Você tem que mostrar de onde vai vir a fonte de custeio. Então, quando veio, a gente não tinha outra fonte de custeio. Não tinha nada no horizonte. E a gente teve que criar. Não teve jeito. A gente criou. E aí eu pedi pro meu time, estuda isso, porque não dá. Estamos saindo de uma pandemia, o povo está sofrido, eu estou andando na rua, as pessoas realmente estão criticando, mas fazendo a crítica justa. Cara, esse R$8, esse R$9 aqui, é o dinheiro de eu comprar um litro de leite para minha casa, né? As pessoas pobres sentiram muito isso. E aí eu falei pro meu time, a gente precisa dar um jeito. Tá afetando demais as pessoas, a vida das pessoas. E aí, em 3, 4 meses, a gente conseguiu achar essa saída jurídica, essa saída orçamentária. A base governista, os vereadores me ajudaram muito também nesse processo. E aí a gente conseguiu votar rápido. Lógico que tiveram vários vereadores de oposição que votaram para acabar. E a gente também agradece, né? Mas tiveram outros que votaram para criar e fugindo da votação para extinguir. Isso que a gente não entendeu muito bem. O cara criticou, mas não votou para extinguir. Mas o problema não é esse. O problema é que a gente, no momento que a gente identificou, a gente pediu, falou, vamos fazer o mais rápido possível. E aí a gente conseguiu fazer a extinção. E aí todo mundo se locupletou desse feito. Olha, fui eu. Não, a minha briga. A verdade é o seguinte, a gente achou, o meu time achou, a base governista, são essas as pessoas que realmente foram as responsáveis por acabar com a taxa do lixo, fazendo justiça aqui a todos que estão me assistindo. Ô, produção, marca esse pedaço aqui, vamos fazer um recorte dessa parte aqui, que é extremamente importante. Perfeito? Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Serviços e informações Guarupás. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco.
Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/Guarupaz. Nosso site, www.guarupaz.com.br/Fale Conosco, ou por e-mail, falecom@guarupaz.com.br. Guarupaz, levando você de ponto a ponto. Com uma trajetória que vem desde 1958, o Sincoverg, além de ter conseguido diversos avanços e importantes acordos trabalhistas, fortalece cada vez mais a prestação de serviços para seus associados e dependentes. Faça parte do Sincoverg e conheça todas as vantagens de ser um associado. Mais de meio século de história, isso é muita tradição. É claro que eu aprovo. Você ter o reconhecimento do MEC, pra mim, é um selo de garantia. Aprovadíssima! Quem leva educação de qualidade democraticamente pro país todo tá mais que aprovada por mim. Quando alguém se dispõe a abrir as portas do mercado e da nossa carreira, sempre terá a minha aprovação. Unisa, uma instituição nota máxima no MEC e aprovada por todos os brasileiros. Vestibular EAD 2021. Inscrições abertas. Localizado no quilômetro 214 da Rodovia Dutra, com estacionamento para 5.000 carros. Sejam bem-vindos ao restaurante da Fazenda Ranchito. Ambiente confortável no estilo Velho Oeste. Temos espaço gamer e kids, além do nosso empório, com vinhos, cachaças, compotas e muito mais. Venha aproveitar um delicioso buffet diversificado e a gastronomia mais amada de Guarulhos. Drinks exóticos, cerveja bem gelada em uma vista de tirar o fôlego. Música ao vivo aos finais de semana. Venha visitar o Smart Farm, a única fazendinha de Guarulhos com mais de 400 animais de 70 espécies. Ovelhas, ilhamas e muito mais, podendo alimentar alguns deles. Restaurante da Fazenda Ranchito. Esperamos você e sua família. Uma empresa da nossa região que exporta para o mundo todo. Também da Simpos Petro, Sindicato dos Empregados em Postos de Serviços. Além da Unisa. Em Guarulhos nós temos a Universidade de Santo Amaro. Quem faz Unisa faz história. Ranchito Farm também está conosco, quilômetro 214 da rodovia Presidente Dutra. Idioma Express, a sua escola de inglês lá no Taboão. E Sindicato dos Metalúrgicos, nosso amigo Josinaldo Cabeça. Hoje nós temos o prazer, depois de um bom tempo, de ter aqui o prefeito Guti. Ele está fazendo uma avaliação de todo o seu trabalho aqui. Ô Roberto. Pois não. Só para dar a informação mais correta que eu busquei aqui, a quantidade de refugiados mês a mês. Então, em janeiro, tivemos 2 refugiados. Em fevereiro, também 2. Março, chegaram 10. Abril, 58. Maio, 96. Junho, 270. Julho, 170. Agosto, 268. Setembro, 225. Outubro, presente mês, até o dia 10, 142. Ou seja, até agora, a gente recebeu, Guarulhos recebeu aqui, pelo seu aeroporto, 1.243 refugiados. Nossa, eu achei que era 900. E a gente conseguiu ajudar a grande maioria. E outras cidades nos estenderam a mão também. A gente agradece o governo do estado, o governo federal, que estão se empenhando para nos ajudar também, mas a gente precisa de mais ajuda porque está chegando muita gente. Agradecer o pessoal que está nos acompanhando, a Bete, a Jaciara, lá do Bom Sucesso, minha amiga Irene. E o Silvio, meu amigo Silvio, lá da Câmara Municipal, ele
Diz aí, boa noite, Roberto, boa noite, prefeito. Gostaria de saber do prefeito Guti, tendo em vista que as duas praças esportivas, Cício Miranda e Oswaldo de Carlos, que atende a maioria dos clubes da cidade e hoje estão com suas condições de uso desgastadas, o que o governo está fazendo para recuperar as mesmas e se existe estudo para criar novos campos de grama sintética? Sim, a gente tem aí, está na nossa programação, conseguir fazer alguns campos de grama sintética, né? Ali a confecção desses campos, né? A construção desses campos, substituição na verdade, por grama sintética, a gente tem um custo ali variado entre 1.600.000 a 2.200.000, 2.300.000, porque depende muito da drenagem ao qual se encontra o campo. Então não é uma coisa barata. Se a gente está falando aí em fazer 10 campos, a gente está falando em mais de 20 milhões aproximadamente. Então não é uma coisa barata, mas está ali no nosso radar conseguir pelo menos fazer alguns. E com o governo do estado, já está na plataforma Sem Papel, que essa foi uma das coisas que eu pedi, Roberto, lá pro governador, é o Tomeuzão. Então a gente pediu recursos, eu de cabeça aqui, não gosto de falar sem ter a certeza, mas algo em torno de 17, 19 milhões de reais para o governo do estado para a gente reformar todo o Tomeuzão. Então essa é aquela reforma, responsa mesmo, sabe? Aquele negócio lindo. Não é aquele negocinho para dar um tapinha ali e pôr para funcionar, que nem a gente fez no Fioravante. O Fioravante fez uma reforma, contei com muita associação esportiva, alguns times que nos ajudaram, uns levaram tinta, outros levaram mão de obra, enfim, a gente conseguiu fazer ali para devolver para o povo usar. Mas não ficou top, ficou usável, diferente de ficar modelo. Mas o Tomeuzão vai ficar top, porque a gente está em vias de conseguir essa verba, está cadastrado lá no governo do estado, chegando essa grana, a gente já tem projeto, vai ficar, o Tomeuzão vai ficar top. E aí a gente tem mais alguns campos que a gente quer colocar aí a grama sintética e vai acontecer, mas eu não posso cravar aqui quantos a gente vai conseguir, mas eu acredito que nesses 2 próximos anos, alguns campos em grama sintética a gente consegue. Nosso tempo está acabando aqui, agradecer a assessoria de comunicação do prefeito. Prefeito, tem uma pergunta aqui, mas eu vou tentar arrumar essa resposta para você, professor Tadeu, e mandar diretamente, porque ela é muito específica. Prefeito Guti, qual a dificuldade de voltar cirurgias de RTU, que é ressecção transruteral de próstata? Esse procedimento foi feito até fevereiro de 2017. Ele está agradecendo, ele é do Conselho Gestor do CEMEG Centro. Bom, eu vou tentar... Qual o nome dele? O professor Tadeu Fernando. Olha, o Roberto deu a resposta perfeita. Eu não tenho condição de falar muito de cada cirurgia que voltou, que parou, quando é possível voltar, se tem... É muito, muito específico. Apesar de eu ser prefeito da cidade, eu não domino 100% todos os temas específicos. Por isso que a gente tem um time preparado para nos auxiliar nisso, né? E com toda a humildade eu falo isso, mas é o meu dever, sabendo desse problema aí que você nos relatou, de buscar informação, e aí através do Roberto pode ter certeza que ele faz chegar a resposta. Você viu que nós não fizemos nenhuma pergunta de política, né? O pessoal da assessoria agradece. Dá tempo, pode fazer, não tem problema. Então tá aqui, ó. Pergunta para o prefeito se ele vai apoiar alguém na eleição da Câmara para presidente. Olha, a Câmara, ela tem que se resolver por si só. É um outro poder, Perfeito. Um poder independente. Ali existem 2 candidatos. E a gente torce para que o que vença, pense no bem de Guarulhos, que queira realmente fazer as coisas andarem, acontecerem, votar os projetos de leis importantes para a cidade, né, para que a gente consiga aí ter mais possibilidades de entrega para Guarulhos, né? Agora... Que vença o melhor e que perca o pior, né? Não, que vença o melhor e que o segundo melhor continue ajudando do mesmo jeito, né? Mas, e falando em eleições nacionais, estamos firme com o Tarcísio nesse segundo turno, já falei um pouco lá, né? O que me motivou a apoiar o Rodrigo Garcia no primeiro turno. Você acha que não vira em São Paulo? Eu vou falar por mim. Por mim aqui, e não é sentimento, é um pouco mais de ciência política. Posso errar, mas acredito que eu não erro. O governo do estado foi. Eu sou um pouco mais conservador. Eu acredito que... Aí depois me cobre, a gente fala aí o que a gente errou, o que acertou, mas eu acredito que o Tarcísio vai ficar aí entre 56%, 57% a 60%. E
A Haddad vem aí com 30 e alguma coisa, 35. 40. É isso que, na minha visão, vai acontecer. E estou apoiando ele por alguns motivos. Eu já falei aqui. O primeiro, tenho tempo para explicar um pouquinho? Você tem 1 minuto, professor. 1 minuto? Dá 3. 3, vai. Porque nós vamos ter que cortar os aniversariantes de hoje. Rapidinho, então rápido. A gente está com o Tarcísio porque ele se comprometeu com a cidade, com tudo que a gente já veio construindo com o Rodrigo. E ele está sendo o cara responsável por realmente fazer o Trevo do Bom Sucesso começarem as obras de fato, em definitivo, que é responsabilidade da CCR. Já garantiu que em dezembro começam as obras. E isso vai ser um alento para a nossa cidade. E eu me comprometi, enquanto prefeito, a acabar esse negócio. Apesar de não ser a nossa atribuição, eu me comprometi a acabar com isso, né? Fazer o Trevo funcionar, ter as marginais ali e desafogar o nosso trânsito, desafogar o trânsito do Brasil. E o Tarcísio está nessa com a gente. E o Bolsonaro também deu a palavra, empenhou a palavra que quer acabar de fato, né, finalizar o Trevo. E por que eu estou apoiando o Bolsonaro? Por questão também de lealdade, por questão de coerência. Não estou falando só dos aspectos ideológicos, dos aspectos de valores e moral. Estou falando de compromisso com a cidade. No momento que a gente precisou de recurso para a pandemia, fazer o primeiro hospital de campanha e um dos que deu mais certo no Brasil, salvamos mais de 600 pessoas que entraram entre a vida e a morte, falei com ele, ele liberou o dinheiro. Ajudou a gente a salvar muita gente aqui, então eu sou grato a isso. Quando a gente precisou do aval dele para dar as garantias pela União, para a gente conseguir recursos para fazer o Viva Baquirivu, ele foi lá e assinou, dentre outras coisas. Então, por gratidão, também a gente está apoiando, e desde o primeiro turno, estamos apoiando o Jair Bolsonaro, que, na minha visão, é o melhor para o nosso país, porque ele está reconstruindo tudo aquilo que o PT deixou de ruim para trás. Então, vem com a gente, Jair 22, Tarcísio 10. Estou fazendo propaganda porque é importante. Tá, ó, você viu como o pessoal tá ligado aqui, o pessoal da saúde, ó. Atualmente, o professor Tadeu, estão previstas no contrato do HMU 30 cirurgias urológicas mensais, já no contrato do Hospital Pimentas Bom Sucessos, mais 10 cirurgias do mesmo tipo. Como a assinatura dos contratos é recente, está sendo realizada a reestruturação das equipes médicas para que as metas sejam atingidas o mais rápido possível. Agradecer a assessoria que foi super rápida aqui. Obrigado, prefeito. Espera, venha mais vezes aqui, prefeito. Só me convidar que eu tô aí. E qual é o nome dele? Desculpa, de novo? Professor Fernando Tadeu. Professor Fernando. E ó, eu sei que você consegue falar rápido aí com o Roberto Samuel. Se em 30, 40 dias o negócio não resolver, ainda não andar, fala pro Roberto Samuel que ele me cobra lá e aí eu puxo a orelha da turma lá. Aliás, um diretor do hospital está nos acompanhando, o Júnior, está mandando um abraço para o prefeito também. Abraço, Júnior. Muito obrigado a todos, agradecer ao prefeito, ao Zanon, ao Curumu, ao Paulinho, todos da comunicação que acabaram por beneficiar a gente trazendo o prefeito aqui. Obrigado e até o próximo programa.